E abra sua Bíblia no livro de Lucas, capítulo 19. Tendo entrado em Jericó, Jesus atravessava a cidade. Havia ali um homem chamado Zaqueu, que era rico e chefe de publicanos. Ele tentava ver quem era Jesus e não conseguia, por causa da multidão e porque era de pequena estatura. Correndo na frente, subiu numa árvore brava a fim de vê-lo, pois Jesus tinha que passar por ali. Quando chegou ali, Jesus olhou e disse: Zaqueu, desce depressa, porque hoje tenho que ficar em sua casa. Então ele desceu rapidamente e o recebeu com alegria. Ao verem isso, todos criticavam, dizendo: ele foi hóspede de um homem pecador. Zaqueu, porém, levantando-se, disse ao Senhor: vê, Senhor, darei aos pobres metade dos meus bens, e se prejudiquei alguém em alguma coisa, lhe restituirei 4 vezes. Disse-lhe Jesus: hoje a salvação chegou a esta casa, pois este homem também é filho de Abraão. Pai querido, fala conosco nesta manhã de domingo, que o Teu Espírito tenha graça e poder para usar a nossa vida e abençoar cada um que chegou até aqui hoje. Em um nome de Jesus, amém e amém. E se você crer, você vai falar assim: Deus vai falar comigo nessa manhã. E você pode aplaudir forte esse nome poderoso e assentar-se. Gil, pode sentar. Leva lá para o batizante, lá embaixo. Graças a Deus. Você pode tomar o seu lugar agora. Graças a Deus. Irmãos, nós vamos conversar um assunto aqui hoje que é propício para esse momento de Santa Ceia que nós estamos vivendo. O que me impede de ver Jesus? Você já parou para pensar o que te impede de encontrar Deus em uma reunião, de encontrar Deus na sua vida e de você não ficar procurando apenas desculpas ou tentando agradar o seu próprio gosto? Irmãos, hoje tem muito tipo de reuniões. Hoje a moda sempre tem as modinhas de igreja. As modinhas hoje, elas são músicas tranquilas, calmas. Tem um nome isso. Alguém lembra o nome disso? Oi? Worship. Hoje a moda é a worship. Então pega uma música e fica em adoração lá meia hora. Uma música só. Eu acho isso bonito. Acho lindo isso. No momento devocional da pessoa. No momento das pessoas estarem reunidas no seu momento de oração. Mas trazer isso para o culto, a gente tem que saber dividir o momento do culto. O culto não pode ter regra. Uma época que o segredo era louvor espontâneo. Então reunia a igreja para louvar a Deus espontaneamente. Tá. A primeira vez, legal, é espontânea. A segunda é a réplica da primeira vez. Eu vi gente ministrando louvor que até a fala que a Ana Paula Valadão falava, ele repetia. Alguém lembra disso? Lembra disso? Até a fala era repetida. Então não é mais espontâneo. Já ficou igual. Ficou repetitivo. Então, cada um tem uma forma. Jesus enfrentou isso de uma forma muito severa. E Jesus já ensinou o caminho. Se não poupou o galho verde, quanto mais o seco. Se ele comia com as pessoas, é um comilão e um beberrão. Se ele se reunia com pecadores, eles não sabem que esse aí é um publicano, é um pecador, ele não sabe disso. Outra coisa, Jesus sempre teve este
esses momentos que ele enfrentou, difíceis na sua caminhada. Então, nós temos que aprender a conviver com as críticas, com as dificuldades, que isso surge todo dia na sua vida. Mas nós não podemos nunca perder o objetivo. Às vezes, irmãos, nós como igreja, nós queremos alguma coisa muito excelente. E eu gosto de coisas com excelência. Mas nós temos que entender que não existe igreja perfeita, não existe pastor perfeito, não existe denominação perfeita, mas existe um Deus perfeito, santo e imutável, que na sua santidade, Ele nos ensina, Ele nos educa e Ele nos leva a caminhos de perfeição. E ontem a gente conversava com algumas pessoas, e isso vai muito da afinidade que você cria com aquele ministério, com aquela igreja. Mas a afinidade com o ministério, porque o ministério são as denominações, eu vejo o ministério, Deus é acostumado a trabalhar com denominação, com igrejas, com placas. Não leva ninguém para o céu, quem leva para o céu é Jesus, a gente sabe disso. Mas as denominações são importantes porque elas ajustam cada um na sua característica. Um dia um homem levantou aqui, foi embora, e ele disse assim para mim: essa igreja é igual, eu ouvi tanto falar dessa igreja, vim aqui no culto, é igual a todas as outras. Vocês cantam, vocês pulam, vocês dançam. Ele queria uma igreja, irmão, uma igreja congregacional, com coral, com um pastor que lesse um texto e falasse aquele texto de uma teologia perfeita. Ele queria uma igreja congregacional. E você sabe que por um momento eu quase que fiz cair na bobagem de fazer um culto congregacional aqui para algumas pessoas que gostam de culto tradicional. Então colocar coral para cantar, colocar a pessoa para ministrar o louvor, para dar a homilética certa. Eu falei, meu Deus do céu, se eu for querer agradar todo mundo, irmão, nós vamos virar uma salada mista, sim ou não? Então a gente tem que ter um caminho, uma direção, e saber que o nosso Deus cuida de todas as coisas. Agora tem uma coisa que é muito importante, nós não podemos ser orgulhosos. Irmãos, e como tem gente orgulhosa, sim ou não? Não é você, é o pessoal da manhã. Mas como tem gente altiva, como tem gente com coração altivo, às vezes a pessoa é humilde, irmão, humilde na vestimenta, humilde no falar, humilde na moradia, simples demais, mas tem um orgulho no coração que impede ela de prosseguir e de caminhar. Sabe o que a Bíblia diz? Que Deus dá graça aos humildes, mas Deus rejeita os soberbos. E tem muita gente que é soberba. Ele é soberbo a ponto de achar que ele que era para estar no lugar de algumas pessoas, porque aquela pessoa não tem a condição que ele tem. Mas enquanto ele se remói, achando que ele era para estar no lugar da pessoa que ele acha que tem condição de estar, e ele não tem, e ele tem, a pessoa cresce. Isso você enfrenta todos os dias. E a gente tem que aprender a conviver com essas coisas e saber quem nós somos. E ser humilde, porque uma das coisas que me impede de ver Jesus é ser soberbo. Eu contei no culto da manhã aqui uma experiência que eu tive, irmãos, muito dura com Deus aqui nessa igreja. Faz 33 anos que eu sou pastor do Evangelho. E durante 33 anos, uma vez só, eu quis ver o relatório de entrada de culto, de valores,
antes do culto terminar, e aprendi uma lição dura, e foi aqui em Piracicaba. Nós tínhamos um compromisso muito pesado no dia seguinte, pesado demais, pelas conquistas da igreja. E aí, o primeiro culto, nós oramos lá em casa, buscamos a Deus, colocamos alguns irmãos em oração, que a gente pede oração para os irmãos. E no primeiro culto foi surpreendente, irmãos, Deus o povo abriu a mão naquele culto e Deus nos surpreendeu. Quando terminou o culto, eu vi o relatório e falei assim, falta pouco. Segundo culto, já estava tendo os 3 cultos, a igreja era pequena ainda, a igreja era menor, a menor igreja. Segundo culto, irmãos, tinha bastante gente. Tinha menos do que hoje, mas tinha bastante gente. Dava a impressão até demais. E aí, o Tuca chega aqui e me dá o relatório. E sempre eles fazem isso. E eu sempre coloco no bolso o relatório. E eu não vejo. Fica no bolso. Porque eu acompanho, o líder tem que acompanhar tudo. Se você quer alguma coisa, você tem que acompanhar. Você tem que olhar, você tem que enxergar. Então eu vejo um resumo, Aí me deu o resumo, e os irmãos estavam servindo a ceia. Quando eu peguei o resumo, o normal era eu colocar no bolso. Mas eu estava tão eufórico com a manhã, e vendo o resultado dessa reunião, que eu peguei o relatório e eu vi antes. E estava servindo a ceia. E você sabe que eu me achei naquele dia? Não precisa levantar a mão, mas quem já teve um momento que você se achou? Já levantou, não tem problema. Às vezes a gente fala assim, eu não me acho, eu sou. Sim ou não? Alguém escreve assim, difícil não é falar de mim, difícil é ser eu. Oh, meu Deus do céu. Superman. Aí eu peguei e vi. Quando eu vi aquilo, irmãos, eu me achei. Deus é comigo mesmo. Está aí um homem que faz desafio, Deus honra. Irmão, mas não deu fração de segundo. Você sabe o que eu estou dizendo? Porque é fração de segundo. Vem assim, ó, André. Vem assim, ó. Não gostei. Irmão, você acredita que eu escutei uma voz no meu ouvido? Não gostei da tua atitude. Na hora, minha cabeça servindo a ceia, eu lembrei de Davi que contou o censo de soldados que não era para ter contado. Deus falou assim, não gostei do que você fez. Irmãos, eu servi a ceia murchinho. Entrei no escritório, fui pedir perdão. Deus, a minha intenção não era essa, me perdoe. Me perdoe. Nunca fiz isso, me perdoe. Mas é como se Deus falasse assim, está perdoado. Mas vai ter castigo. Vai ter o ajuste. Eu vou te ajustar. Eu vou te ensinar a não fazer mais isso. Eu falei, mas eu já aprendi. Quem aqui, o pai te perdoou, mas não te poupou do chinelo, levanta a sua mão. Um pastor amigo nosso, sabe o que ele fez? A filha dele bagunçou na igreja, ele era pastor em Corumbataí. De Corumbataí, Rio Claro, dá 30 quilômetros, né, Mauro? Mais ou menos. Ele falou para a filha dele assim, ó, aqui na igreja o pai não vai fazer nada, mas lá em casa a gente vai acertar isto. As filhas chegaram em casa, agora vocês vão tomar banho. Mas meia-noite, pode tomar banho. Vocês correram muito na igreja, pode tomar banho. A hora que elas entraram tomar banho, as duas pequenininhas, ele pegou o chinelo e falou assim, ó, o pai vai bater em vocês hoje? Eu não tenho coragem de fazer isso. A Lourdes tem. O pai vai bater em vocês hoje? O pai vai bater em vocês hoje? Porque vocês, olha que coisa dura de ouvir, vocês aprontaram na igreja lá. Então, para que nunca mais vocês façam o que vocês fizeram hoje,
Vocês vão aprender. Pastor Douglas, já pensou? Ele falou assim que ele bateu com a lágrima descendo nele, assim, mas ele bateu. E Deus fez a mesma coisa comigo. Cheguei aqui na igreja no culto da noite. O Rodolfo falou assim, a maquininha do cartão não está funcionando, pastor. Eu falei, meu Deus. Eu falei, pode, desliga. Já desliguei e liguei. Eu falei, sim. Falei para ele assim, o negócio é o seguinte, irmãos, é comigo o negócio. Ó, e eles tentando, falando assim, ó, não vai funcionar. Não vai funcionar. E aí chega na sala, chega um e fala assim, pastor, tem as 7 que queria ofertar. Eu falei, meu Deus do céu. Eu falava assim, ó, não vai perdoar mesmo? Porque com Deus, irmão, quando você tem intimidade, você fala com intimidade, sim ou não? Não vai ter jeito de ajudar? Eu esqueci daquilo. Irmão, foi um fracasso aquela noite. A gente só estava a uma pernada de chegar no objetivo. Nem no objetivo a gente chegou. Eu aprendi a lição. Na segunda-feira, tudo voltou ao normal. Você acredita que os irmãos que tentaram passar a oferta no cartão e não conseguiram, vieram aqui na segunda passar? E Deus me ensinou uma lição. Então, porque eu fui soberbo. Eu achei que estava acontecendo por causa de mim. O dia que eu me achar soberbo, Deus derruba. Cai. Então, às vezes, você parece que é humilde, mas no coração está uma soberba. Porque eu sei, porque eu conheço, porque eu posso. Irmãos, nós temos que ser positivos, porque eu sei, porque eu conheço, porque eu posso, mas porque eu dependo de um Deus poderoso. Então a arrogância, ela me impede de chegar até Deus. E Zaqueu, esse homem aqui, que a Bíblia cita e gasta um capítulo para relatar a sua história, ele morava numa das cidades mais importantes da região, que era Jericó. Cidade boa. Jericó era uma bela de uma cidade. Jericó era uma cidade imponente, importante. Era uma cidade, é a cidade mais antiga, do mundo. Ela tem 10 mil anos, Jericó. É uma das mais antigas do mundo. Jericó, além de ser antiga, Jericó é chamada a cidade das palmeiras. Cidade das palmeiras. E Jericó, sendo cidade das palmeiras, sendo uma cidade antiga, era uma cidade de histórias de milagres. Muitos milagres aconteceram em Jericó. Muitas coisas aconteceram naquela cidade. Inclusive aquela cidade teve as suas muralhas derrubadas. Muralhas caíram lá. E muralhas impedem alguém de chegar até algum lugar. Então, em nome de Jesus, não existem muralhas que vão ficar diante de vós. Você pode dar um glória a Deus? Quando a muralha é colocada na nossa frente por uma situação, ela tem dia e hora para cair. Isso é certo. As muralhas caem. Mas tem muralhas que não foram colocadas por ninguém. Somos nós que criamos as muralhas e nós temos que rompê-las. Segundo, Jericó é uma cidade que um dia Deus sarou as suas águas. A cidade de Jericó era uma cidade improdutiva. Não se produzia em Jericó. A Bíblia diz, deve estar aí, Fábio, em algum lugar em Reis, segundo Reis 4, acho que eu li o versículo de manhã. Jericó era uma cidade que tinha águas amargas. Resultado, a água não permitia que os frutos brotassem. A terra era improdutiva. Irmãos, tem tanta gente bem posicionada, bem situado, pessoas no lugar bom, e elas são improdutivas. Isso não é para você. Piracicaba é um lugar que a gente tem que aprender a orar por essa terra, irmãos. Não fala mal de Piracicaba, não. Tem pessoas que falam assim, aqui em Piracicaba a gente não acha nada. Irmão, pelo amor de Deus, eu acho tudo que eu preciso aqui.
Piracicaba é uma cidade que não tem emprego, irmãos, pelo amor de Deus. Piracicaba é uma cidade expoente. Cabe a mim como profeta, cabe a você como profeta orar por essa terra, abençoar esse lugar. Um empresário lá de Ipeúna, quando a gente era pastor lá, sabia que a igreja orava por lá. Irmãos, eu vou dizer uma coisa para você. Nós tínhamos grupo de oração para orar para a cidade, para não faltar emprego, para não faltar benefícios, para a cidade ser bem cuidada, para Deus abençoar a prefeitura. A gente tem que orar pelo lugar que a gente mora. E nós orávamos para aquela cidade. E um dos empresários falou assim: ó, pastor, o senhor ora portanto por Ipeúna, eu queria que o senhor orasse de uma forma mais abrangente. Eu falei, então vamos. O senhor vai orar no helicóptero. Quem já andou de helicóptero aqui? Isso aí não é coisa de Deus, não. Vai por mim, Alexandre Lira, não é coisa de Deus, não. A não ser aqueles grandões lá. No que eu andei não é de Deus, não. Aí, lembra da Edra lá, Mauro? Aí foi eu, lá na Edra. O piloto chegou e falou assim: eu sou o comandante, eu sou o pastor. Então nós vamos sobrevoar a cidade. E o senhor vai fazer a oração. E o senhor vai derramar óleo na cidade. Ele veio uns vidinhos de óleo para derramar. Eu falei, vamos lá. Falei, não tem. Não cai na cabeça. O vento leva, esparramos, não cai não. Olha que eu sentei no helicóptero. É um pequenininho, irmão. Pequenininho. Falei, não vai fechar a porta? Falei, não precisa. Falei, não precisa por quê? Não, porque a força da gravidade empurra o senhor para dentro. Você empurra para fora. Irmão, eu grudei naqueles ferros assim, ó. Travou. Não saía dali. Aí ele percebeu e falou assim: o senhor não vai jogar óleo? Eu falei, jogar o quê, filho? Rapaz, olha como é que eu estou branco, eu vou morrer aqui em cima. Ó, eu não consigo. Então vamos voltar. Aí voltamos. Aí ele falou assim: não, a gente não fez. Eu assim, então, eu vou tentar a minha esposa. Achando que ela não fosse. Ela falou, não, eu vou. Eu vou. Subiu no helicóptero, deu volta para cima, para baixo, foi lá na montanha, voltou, olhou para a cidade inteira. 15 minutos, falei assim, meu Deus, que corajosa. Aí eu tiro uma coisa que eu ouvi um dia alguém dizer: tem alguma coisa difícil para fazer? Manda um homem. Tem alguma coisa impossível para fazer? Manda uma mulher fazer que ela faz. Faz ou não faz? É. Difícil aos homens, impossível às mulheres. Agora, eu duvido que você fale assim, pastor, é mole, se você ficava naquele helicóptero, você que é homem. Aquilo bate, você sofre demais. Mas por que ele pediu? Porque ele acreditava no poder de uma igreja que ora. Por que a cidade procurou Eliseu? Olha só, volta para o versículo. Alguns diziam, aqui, chegou? Alguns homens da cidade foram dizer a Eliseu: como pode ver, essa cidade é muito bem localizada, mas a água não é boa. Dá um jeito. Eliseu fez uma oração com um prato de sal na mão. Até hoje, quem for em Jericó vai ver, até hoje, aquelas águas são boas. Então, irmãos, presta atenção. Jericó é uma cidade que os muros já tinham sido derrubados. Jericó é uma cidade onde as águas tinham sido saradas. Jericó é um lugar estratégico para a obra de Deus. Jericó, Jesus curou um cego de nascença, gritando na porta: tem misericórdia de mim, e o cego foi curado. Jericó é um lugar de milagres. Você pode dar glória a Deus por isso. E vocês também estão num lugar de milagres nesta manhã. Aqui muitas coisas já aconteceram. Essa igreja é um celeiro para Piracicaba. Irmãos, muitas igrejas abertas que estão na cidade de Piracicaba saíram da quadrangular sede. Sabe o que é isso? Ou bem ou mal, saiu porque saiu. Mas uma coisa é certa: quanto mais portas se abrem para pregar a palavra de Deus em nome de Jesus, Deus faz coisas extraordinárias. E outra coisa, e nós somos grandes ainda hoje. Você pode dar um aleluia aí no seu lugar? Olha bem para mim.
Você está num lugar de milagres. Você está numa cidade num território de milagres. Deus está agindo no nosso meio. Sim ou não? Só que tem uma coisa. Nós temos que falar para as pessoas. Nós temos que contar para as pessoas. Nós temos que anunciar para as pessoas o que Deus está fazendo aqui. Como que Zaqueu soube que Jesus era tão importante para ele, que Zaqueu correu atrás de Jesus? O que aconteceu para Zaqueu ir atrás de Jesus? O que aconteceu? Possivelmente, Zaqueu ouviu falar de Jesus por Mateus. Mateus foi o homem que colocou a curiosidade, a semente no coração de Zaqueu. Quem colocou a curiosidade no seu coração de conhecer a Cristo? Em quem você vai colocar essa curiosidade de conhecer Jesus? Irmãos, se a sua boca não consegue falar, a sua vida tem que falar. Eu vou dizer de novo, se a sua boca não consegue falar, a sua vida precisa falar que existe um Deus restaurador, poderoso, santo, que muda a vida das pessoas. Por isso que eu estou dizendo e insistindo, você é o melhor cartão de visita que a igreja tem. Você é o cartão de visita. Porque se você vai bem, as pessoas vão ser chamadas a atenção pela sua vida. E Mateus deve ter pregado para Zaqueu. E Zaqueu entendeu a fé. E Zaqueu começou a se preocupar com isso. Porque eles eram do mesmo nível. Eles eram publicanos. O que é um publicano? Publicano é um judeu que trabalha para colher impostos para os romanos, cobrando do judeu. Ou seja, é um camarada com um belo de um emprego. Principalmente se ele fosse cobrador de impostos em Jericó, que chegava muito navios, que era uma cidade poderosa, que era um lugar que tinha um bom recurso financeiro. E a Bíblia diz que Zaqueu era um homem rico, muito rico. Você vai ver que ele era rico. Rico. E ele escuta falar que o Jesus, que possivelmente o Mateus tenha pregado para ele, que o Jesus que tinha curado o cego de Jericó, estaria passando ali. Ah, sabe o que ele fez? Ele correu até lá. Quando ele chega, ele era baixinho, tinha uma multidão. E a multidão estava impedindo que ele visse Jesus. Um dia uma multidão impediu uma mulher de chegar até Jesus. Sabe o que ela fez? Ela não desistiu não. Ela entrou no meio da multidão e tocou. Nada pode nos intimidar, irmãos. As coisas não podem nos intimidar. Zaqueu não deixou se intimidar pela multidão, ele tomou uma atitude. Ano de 1996, se eu não me engano, 92, 96. Estado de França. Lá no estado da França. Final do rugby. França e Nova Zelândia. Está aí? Deixa pronto para mim aqui. França e Nova Zelândia. Os franceses encheram o estádio, levaram 100 mil pessoas no estádio. 100 mil. Colocaram o uniforme de 1929, uniforme retrô da seleção francesa. Quando a seleção da França entrou e se posicionou enfileirada, entrou a seleção da Nova Zelândia e também se posicionou enfileirada. Tocou o hino da França. 100 mil franceses, 100 mil,
cantaram Marselli, considerado o hino mais bonito do mundo. Eu acho que é o Brasil, mas é o Marselli. E cantaram o hino Marselli. Encheram de fumaça, assim. Tinha 30 neozelandeses ali, 30 na Nova Zelândia. Olha o que eles fizeram. Eles incorporaram um grito de guerra chamado Haka, que é um grito de guerra dos indígenas. E eles não se intimidaram com a multidão. Eles fizeram isso aqui, ó. Tem o som aí? And as the smoke continues to hang around Eden Park, esse é o time da Nova Zelândia. the All Blacks prepare to do the haka. O capitão deles é o que fez. Eles não se intimidaram com o grito dos outros, não. Ó. Você viu como ficou os franceses assim? Você vai enfrentar esse povo aí? Aquilo entrou dentro deles, irmão. Eu, hein? Tá doido? Aí já eram famosos já. Pode cortar. Aquele primeiro, foi a primeira vez que eles fizeram isso. Sabe quando outra seleção conseguiu ganhar deles? Quando a outra seleção também começaram a imitar o mesmo grito. Então eles gritavam daqui, os outros gritavam de lá. Vem cá, Gil. Vem cá, Eliel. O Eliel vem lá, o Eliel vai fazer. Vem fazer o grito de baca, de raca dos neozelandeses. Irmãos, enquanto ele vai chegando, nós não vamos fazer esse grito, nós não vamos enfrentar a dificuldade. Mas nós vamos fazer assim, ó. Quem? Não, vem cá, vem cá, vem cá. Não põe os outros no rolo, não, é com você o negócio. Põe os outros no rolo, não. Mas vem cá, vem cá, vem cá. Ó, nós não vamos fazer esse grito aqui, mas nós vamos fazer assim, ó. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Você vê a multidão, você não vai se intimidar, você vai falar assim, ó. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Sim ou não? Você vai falar assim, ó. 1000 cairão ao meu lado direito e 10.000 à minha esquerda, mas eu não vou ser atingido. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Irmão, não deixa que a multidão, não deixa que a dificuldade, não deixa que nada te intimida, porque você é de Deus. Como é que é? Vamos lá. O Senhor que manda. Oh! De novo, vai, bate aqui, bate aqui, bate aqui. Oh! Diz a neurolinguística, que isso aí cria uma força dentro de você, que só conseguiram ganhar desse time aí, quando os outros começaram a gritar também. Você viu como ficou os outros, irmãos, só olhando aquilo? Eles eram só 30 no meio de uma multidão de 100.000. Irmãos, às vezes a gente está em desvantagem diante dos homens, mas sempre vai ter uma figueira para você subir. Eu vou dizer de novo, sempre vai ter uma figueira para você subir.
Eu vou dizer de novo, sempre Deus vai colocar uma figueira para você subir. E quando você sobe na figueira, você esquece a sua posição. Um camarada rico daquele jeito, subir na figueira para ver Jesus, ele subiu. Um camarada baixinho, no meio de uma multidão, que precisava passar por baixo dos outros, ou ficar pulando assim, porque não... ele não se intimidou. Olha, para espanto de todos, quando ele está em cima da figueira, o que acontece com ele? Jesus para embaixo da figueira. E quando Jesus para embaixo da figueira, ele para embaixo da figueira, ele fala assim: Zaqueu. Irmãos, escolinha do professor Raimundo, já me achou aqui de novo, meu Jesus Cristinho, já me achou aqui. Zaqueu! Ele para. Desce! Porque hoje eu vou lá na sua casa. Oh, irmãos, Deus não, nós estamos numa multidão aqui, mas vou dizer uma coisa para você: Deus não está olhando a quantidade, Deus está chamando você pelo nome. É com você que Ele está tratando, é com você que Ele está falando, é com você. Então, se tem uma multidão, não vamos incorporar um grito de guerra dos aborígenes, dos indígenas, lá do neerlandeses Haka, mas nós vamos invocar o grito de guerra da palavra de Deus e dizer para o inimigo assim: eu acredito naquele que tudo pode, eu posso todas as coisas daquele que me fortalece. Então eu vou permitir que Jesus vai na minha casa. E sabe o que Jesus fez? Foi na casa de Zaqueu. Esse Jesus é demais, irmãos. Ele vai na casa de Zaqueu. Zaqueu, vamos para casa. Vem cá, Gil, um pouquinho, faz favor. Imagina agora o baixinho andando com Jesus. E baixinho sempre é invocado, sim ou não, irmão? Não é? Quem conhece baixinho invocado aí, levanta a mão. Baixinho é invocado. O baixinho só fazia assim para a galera, assim, ó. Ó, onde que eu estou indo, ó. Na casa de... Ó com quem eu estou indo, ó. Ó com quem eu estou indo. Deixa que eu dega. Deixa que eu dega. Ó com quem eu estou indo. Ó quem está indo junto. Irmãos, levanta o seu nariz assim, ó. Olha do lado. Faz assim, ó. Ó quem está indo comigo. Ó quem vai na minha casa. O Todo-Poderoso. Irmãos, Jesus vai na minha casa. Jesus vai na sua casa. E se não fosse Deus na sua vida, você tinha desanimado. Porque você estava bem. Você estava tão tranquila, você foi só atravessar um semáforo. Ele atravessou. Era homem, né? O homem dirige mal para arrebentar. Você estava bem. Você só alguém atravessou quando era para não atravessar. E nada me atingiu. Eu caí assim 4 metros. É que o carro pegou a perna. Mas eu voei daqui para cima, não fiz um arranhão, porque Deus me carregou no colo. Era para ter morrido. Mas eu profetizo na sua vida. O seu mal que aconteceu não é para a morte, mas é para a glória de Deus. Está na Bíblia isso aí, viu? Mas está aqui firme, porque a pessoa, numa vida tranquila, perfeita, saiu para trabalhar, e alguém passa no semáforo e pá! Aí, ó. Está sofrendo umas consequências. Mas Jesus está com ela. Ora, Jesus foi em pessoa. Irmãos, pastor Moisés, pastor Márcio, pastores, igreja. Jesus foi na casa do Zaqueu. Quando ele chegou na casa de Zaqueu, Zaqueu deu um banquete. Aí aparecem os críticos. Será que ele não sabe que esse homem é um pecador? Irmão, às vezes a gente quer eletizar demais a fé. A fé é coisa simples, gente. Eu estou com tanta fé hoje no meu coração, de verdade. Eu não pensei que ia acontecer de novo, mas com tanta fé no meu coração hoje,
Se você falar assim que eu vou voar, eu vou voar. Mas voar para quê, né? Se nem de helicóptero eu conseguir sozinho, então é capaz de eu se bater tudo nessa parede aqui. Um dia eu estava pregando assim, entrou um morcego no culto. Quem já pregou com morcego voando? Dando rasante assim na igreja. Quem Peúna tinha essas coisas, morcego. Os irmãos. Eu falei, Deus, mata o Batman. Vocês vão lembrar. O Batman deu uma no ventilador na hora. O povo olhou para mim e falou assim, se até o Batman, imagina você. Pega o Batman. Mas aquele dia eu estava cheio de fé. E hoje eu estou igualzinho. Pega o Batman. Irmãos, é Deus na nossa vida, sim ou não? Deixa Deus abençoar. Jesus foi na casa de Zaqueu. Irmão, sentou lá. O próprio Deus, o verbo vivo. E quando ele senta, alguém fala assim, come com pecador, bebe com pecador, nem sabe. Acho que Jesus só deu uma olhadinha para o baixinho escou de pé e falou assim, ei, tem uma declaração para fazer. Vou vender metade do que eu tenho e vou dar tudo para os pobres. E não tinha pouco, hein? Aquilo que ele lutou tanto para conseguir deixou de ser importante. O que te impede de seguir Jesus, que você tem que deixar? Nada é mais importante do que Ele na nossa vida. 3. Sabe o que ele fez? Se eu roubei alguém, olha, ele não falou que ele era ladrão. Mas se eu roubei, eu vou devolver 4 vezes. Você imagina se os políticos de hoje fizessem a mesma coisa? Irmão, ia faltar lugar para guardar dinheiro. Foi isso que ele fez. Se eu roubei, eu vou devolver. Só que não uma, 4. No dia seguinte, por ter certeza, tinha fila lá para receber. Isso é atitude de gente mudada. O que te impede de ver Jesus? Ficar guardando pecado aí, guardando coisa, guardando ódio, guardando mágoa, guardando ressentimento. Seja livre dessas coisas, gente. O passado não volta mais, não. Mas o passado que não volta mais pode ser esquecido. Enquanto eu fico preso no meu passado, eu não consigo projetar o meu futuro. Eu estou sempre com a sombra da desgraça do passado na projeção do meu futuro. E o meu futuro, ó, é um caminho límpido. E eu profetizo na sua vida, vá vencer, meu irmão. Não com os gritos dos neozelandeses, mas com o grito da palavra de Deus. Em 30 segundos, se você sabe um versículo de fé, de potencializar a fé, levanta o seu braço direito e fala a ele. Se você não sabe, você fala uma aleluia, um glória a Deus. Fala o que vier na sua boca agora. No 3, 1, 2, 3. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Pode falar, pode falar. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Pode falar, profetiza, irmão. Sabe por quê? Quando você faz essas coisas, o inferno sabe que vem vindo voz de comando aí, ó. Vem vindo o poder de Deus sobre a sua vida, vem vindo a graça de Deus. E quando ele chega chegando, irmão.